Pessoal, nós vimos como funciona a parte de turntable. É um dos processos de fazer animação para apresentação. Só que junto do turntable nós temos também a parte de keyframes. Nós podemos gravar alguns pontos chaves e movimentações simples. Então, por exemplo, nós temos rotação, escala e posição. E a gente pode gravar esses valores e transformar isso em animação. Agora, essa chavinha, ela é um botão de gravação. Então, se eu deixar ela ativada, tudo que eu fazer de movimentação nesse objeto, na cena, ele vai gravar. Então, por exemplo, se eu modificar um valor, ele vai gravar esse valor do ponto inicial até a mudança dele. Aqui são valores, aqui a quantidade de frames que está aqui na minha tela. 30 fps, 30 frames por segundo, e aqui o comprimento. E o keyframe é essa janela aqui. Então o keyframe ele vai mostrar para mim todos os keys gravados na minha timeline. Então vamos entender como gravar alguma informação. Aqui eu tenho um objeto muito complexo. Então, por exemplo, se eu vir aqui no meu hidrante, ele tem aqui no Fire Hidrante, eu estou pegando o objeto raiz. Então, aqui, por exemplo, você vê que ele tem um monte de recursos, muito objeto separado. Se eu clicar aqui, eu tenho outras informações de transform, rotação, escala e translação. Então, eu posso selecionar meu hidrante e ele pode gravar toda a movimentação do meu objeto. Por acidente, eu movimentei aqui. Ou eu posso também selecionar as subtools, né? Subir objetos que está por aqui. Então, por exemplo, o botão, o corpo do hidrante apenas. Então, por exemplo, eu posso mover as peças separadas. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado também, porque às vezes ele cria um keyframe e o objeto eu não lembro mais qual que é. Então, sempre olha se você está mexendo no objeto raiz. Outra coisa é tudo que você seleciona. Aqui, por exemplo, a gente está vendo o Fire Keyframe do Fire Hidrante. Hidrante esse aqui. Se eu vir na luz, eu tenho a luz. E se eu abrir aqui, eu tenho as propriedades que tem na luz. Então, por exemplo, eu posso fazer uma alteração de cor, RGB. Num keyframe eu posso ter um valor, e depois no outro keyframe eu posso ter outro. Translação, não é só movimento. Também eu posso animar propriedades. Voltando aqui no nosso objeto, vou selecionar o hidrante. E como que a gente começa a fazer a movimentação? Então, basicamente, eu vou selecionar o objeto e vou mexer na translação. Aqui eu tenho o meu keyframe. Aqui eu posso selecionar onde eu quero pôr o keyframe. Então, por exemplo, movimentação. Eu selecionei translação. Tudo que eu fizer dentro de translação, ele vai gravar. O interessante é sempre grave um objeto, um key antes. Então ele já gravou tudo no início. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma entrada para esse objeto, eu vou gravar aqui em 2 segundos essa posição. Vou voltar lá no início e vou modificar essa movimentação. E vou gravar. A partir do momento que eu dou play, ele vai fazer a animação para mim. Então, eu tenho todos esses keyframes, ele vai ler até o final. Então, sempre no início vai ter esse detalhe. Então, basicamente, o processo de gravação de animação é esse. Dentro dos keyframes, você pode ver que alguns estão constantes, porque o valor não se altera tanto. Os que estão alterados, você pode selecionar também. Aqui eu posso ter algumas propriedades, deixar linear, para selecionar aqui os keyframes. Eu posso alterar o tipo de valor, eu posso deixar reto, isso tem algumas propriedades de animação, ease in, ease out, que é uma suavização de saída e de entrada. Por exemplo, aqui ele vai pular. Eu posso deixar reto, então ele não vai ter uma suavização, simplesmente o mesmo time. E com o ease out, então ele começa suave, faz animação e pausa e vai caindo a animação, ficando mais suave. Então, basicamente, esse é o processo de você gravar o keyframe. Eu posso gravar, claro, separadamente,
não preciso gravar rotação nem escala, por exemplo. Alguns valores aqui não preciso. Então, eu posso selecionar apenas um e gravar o keyframe de um tipo só. Isso é muito útil quando a gente vai animar, por exemplo, a propriedade da câmera. Então, eu venho em câmera, o Depth of View, Foco Distance. Eu posso vir aqui no Foco Distance. Ver se eu acho ele aqui. Focus. Vou dar um keyframe. Ou eu posso ligar minha gravação. Vou mudar o valor. Gravar, ele já tinha gravado. E, por exemplo, na hora que ele entra na cena, que é no segundo, 2,5, eu volto para o valor que dá para visualizar ele perfeitamente. Você vê que gravado aqui, ele já gravou o keyframe e os valores para mim. Eu volto. E pronto. Então, as propriedades podem ser gravadas da mesma forma e você pode selecionar apenas, não precisa somente todos os valores de uma vez. Esse é um projeto que eu abri, bem antigo, que eu tinha feito já há um tempo. E é só para demonstrar que você pode trazer essas animações, elas foram feitas na malha do objeto. Então eu trouxe um objeto animado lá em FBX com animação. E ele vem com essa animação pronta. Então você pode trazer, quando você dá o play, ele já vai tocar a animação do seu objeto. Claro, essas animações extras de turn table e foco da lente foi feita aqui dentro. A animação dele é simplesmente esse aquecimento. Eu quis trazer para vocês aqui, por exemplo, essa parte que mostra ele mais próximo, para a gente corrigir alguns valores. Então, por exemplo, ele foi feito numa versão bem anterior e algumas coisas modificaram quando eu trouxe para cá. Então, por exemplo, eu venho em Keyframe, dentro do Vitor. O problema é que aqui eu tenho que selecionar a Main Camera. Então, eu posso corrigir a animação que já foi feita. Então, selecionando aqui o Keyframe, eu posso também mexer na curva. Foco Distance, aqui eu estou mexendo no Max Bokeh. Então, ele está muito grande e está perdendo a definição do personagem. O Foco Distance também ele pode ser alterado um pouco. Então, vou voltar aqui onde tem o Keyframe. E vou alterar um pouco para ganhar um pouco mais de foco. Então, agora meu personagem já está mais focado na hora que mostra ele mais próximo. Então dá para fazer umas animações bem interessantes. Por exemplo, aqui eu fiz um turntable nas luzes. Junto com o cenário. E um outro separado para o personagem com o chão. Só para finalizar, aqui dentro do Marmoset to Bag, no site, ele tem um exemplo do InMotion, da parte de Keyframe, que vocês vão entender. Ele faz a gravação da porta e depois você faz uma animação com a câmera para um ângulo totalmente diferente. Faz uma bela abertura para apresentar o seu personagem ou o seu trabalho.